Boa tarde. O meu trabalho será então sobre a classificação de uso de solos através de detecção remota. Farei então a identificação de sensivelmente quatro, neste caso do uso do solo urbano, uso do solo com vegetação, seminus, nus e corpos d'água. Muito bem, para fazer então este trabalho utilizei a seguinte metodologia, onde recolhi então os dados de imagem Landsat, recolhida a 20 de Abril, Landsat 8. Fiz então a criação do compósito de bandas, onde para extrair então toda a informação visual que possa, para que possa fazer então a classificação das imagens. Procedi também a criação do NDVI. Estes são sobretudo os dois mapas que utilizarei para fazer a classificação, tanto supervisionado como não supervisionada. Em relação ao supervisionado, o método que utilizarei é a criação de área estranha para fazer então a classificação dos solos e a sua validação. Utilizei um método de máxima verossimilhança. O mapa será, neste caso, farei então o mapa de classificação e o mapa de validação, que posteriormente compararei e avaliarei então os resultados obtidos. Em relação à não supervisionada, criarei então os números de classes, que eu pretendo que neste caso são 5 classes, para fazer então a classificação. Em seguida, criarei então todas as assinaturas e farei então o mapa neste caso, utilizando um método de máxima verossimilhança, farei então em seguida também toda a validação e comparação, neste caso uma validação mais visual inicialmente, para que possa ver se os resultados são os obtidos. Em relação ao NDVI, tenho então aqui a fórmula que utilizei para a obtenção do NDVI, onde temos aqui as bandas 4 e as bandas 5, que são as duas bandas utilizadas para a obtenção deste índice, que indica a existência ou não de vegetação e qual o seu grau de desenvolvimento. Se é uma vegetação bastante abundante, se é pouco, classificando então de menos 1 a 1, sendo que menos 1 significa o grau mínimo de vegetação, ou seja, solos nus, e 1 significa o grau máximo de vegetação. Muito bem, em relação então à composição das bandas, neste caso, da falsa composição de falsa cor. Para identificação do solo com vegetação, utilizarei estas duas combinações, 567 e 457. Em relação aos corpos d'água, 235, peço desculpa. Para os solos urbanos, farei então neste caso a composição 543. As nuvens serão então, uma vez que na área de estudo, após uma primeira análise, verifiquei que de facto existe uma grande prevalência de nuvens na área de estudo, também decidi de classificar, embora estas não sejam, neste caso, uma ocupação do solo. As nuvens serão então utilizada a composição de bandas 853. Mostrando então as bandas. Em relação à banda utilizada para a água, podemos verificar que de facto esta classifica a água como, neste caso, classifica a água com uma cor mais escura, onde poderemos ver que é fácil de facto a sua identificação e a sua comparação, onde poderemos ver que de facto, onde poderemos ver que a água ficando mais escura, será neste caso muito mais fácil fazer então. Agora sim temos a banda corretamente, torna-se muito mais fácil a classificação, não só a identificação da água pertencente ao rio, mas sobretudo até pequenos lagos interiores, onde será fácil a sua caracterização, onde temos aqui neste caso a criação das áreas extremas. Em relação então ao índice de vegetação, que utilizarei a banda 567, de facto torna também muito mais fácil, sobretudo a sua classificação, das áreas, neste caso das áreas que estão a nu, porque de facto verifica-se que não é esta a combinação, de facto verifica-se que se torna muito mais fácil, porque todos os territórios a nu ficam a azul. Contudo, esta banda é mais utilizada para a classificação de territórios, neste caso de áreas com forte vegetação, como podemos ver, onde aqui o verde é bastante abundante, e podemos ver que serão classificados com um tom de vermelho mais escuro. A outra banda então, a de composição 4, aqui para demonstrar então também os resultados.
4, 5, 7. Será então sobretudo para classificar os solos ditos como nus, porque de facto o azul mais escuro classifica os solos claramente nus, enquanto aqueles tons mais em que é uma mistura do azul com o verde tornam-se os solos que estão seminus, como podemos ver neste caso aqui, são os solos seminus. Pela classificação então das nuvens, utilizarei a composição de bandas 853 para demonstrar esse mesmo resultado, onde de facto as nuvens ficam com uma classificação total, ficam neste caso com umas cores totalmente diferentes e que torna-se facilmente distinguir as suas cores. Deixa-me aqui confirmar, de facto 853 está correto, onde podemos ver que as nuvens estão de azul e sobretudo esta cor meio salmão, que torna bastante fácil a sua identificação e a sua caracterização. Posto isto, criei então as áreas estranho, onde fiz sobretudo a criação de 138 áreas estranho, como está aqui representado o número para cada uma. 138 áreas estranho, peço desculpa, em que posteriormente fiz então a criação das assinaturas, onde obtive este mesmo resultado, onde podemos ver que as bandas mais semelhantes são sobretudo a 2 e a 3, e a 6 e a 5, em que classifica em que a 1 é corpos d'água, a 2 são solos nus, a 3 seminus, a 4 com vegetação, a 5 zonas urbanas e a 6 são as nuvens. Podemos ver que de facto as duas mais semelhantes são a 2 e a 3, que têm algo de semelhança como seria de esperar. Muito bem, em relação com as então essas aventuras, ao criar então o mapa final, obtive então este mesmo resultado, onde considero que a classificação ficou bastante bem feita, porque de facto existe uma primeira análise visual, de facto que os resultados são bastante bons e bastante coerentes com o que é apresentado na imagem. Quando comparada com a área de treino obtida, que é o exemplo que trago aqui, de facto onde podemos ver que também é um mapa bastante semelhante, verificamos que existe, neste mesmo mapa existe cerca de 94,51% de precisão, ou seja, 94% dos pixels analisados são coincidentes com os pixels analisados, neste caso. A sobreposição entre a classificação utilizada, a classificação final que estava a ser validada e a classificação de validação teve uma semelhança de 94%, ou seja, 94% dos pixels estavam classificados da mesma forma, onde verificamos que de facto o único em que se obteve piores resultados foram os solos urbanos, onde verificamos que existiam muitos solos urbanos na validação que neste caso foram classificados como solos urbanos na validação, muitos solos em que no caso da classificação final os resultados eram muito diferentes e estavam em muitas outras classes. Muito bem, em relação a isto, verifica que o mapa tem uma excelente precisão. Em comparação com as áreas estranhas que foram criadas, verifica que através da superposição das áreas estranhas e dos pixels houve uma precisão de 99%, ou seja, praticamente todas as áreas estranhas estavam classificadas em cima do mesmo, neste caso da mesma classe que elas pretenderiam ficar, ou seja, neste caso como podemos ver aqui, todos os solos seminus, neste caso os solos classificados no mapa final como seminus, todos eles são coincidentes com as áreas estranhas. Isso repete-se também nos solos urbanos. Verificamos que de facto o único que tem um pior resultado, embora não seja pior, seja apenas uma arredondada das milésimas, acaba por ser sobretudo aqui os solos com vegetação que têm um pior resultado, embora não saia dos 99%. Muito bem. De salientar também que de facto não utilizamos não utilizei a classificação supervisionada, porque de facto ela obteve um padrão que em nada consegui identificar qual é que seria este mesmo padrão de classificação, pelo que não procedi. Então não validei este mapa e não considerei este tipo de análise, uma vez que é classificada de forma automática e que não terei qualquer controle sobre as áreas que são classificadas. Fiz várias tentativas com várias bandas, os resultados nunca foram satisfatórios, pelo que não utilizarei. Então este mapa não será utilizado. O mapa final então, este que estou a utilizar neste momento, o mapa que foi corretamente validado, preenche todos os critérios para a sua validação, pelo que se fosse necessário estaria perfeitamente apto para a utilização no trabalho futuro, para que necessitasse destas 5 classes classificadas no território.